Olá, meus caros amigos, meus caros irmãos, boa noite a todos vocês ou bom dia. Hoje eu trago para vocês a história de uma entidade muito enigmática da Umbanda, mas que é adorado por todos os médiuns que trabalham com ele. Ele se chama Exu Tranca-Rua e ele vai trazer para vocês a sua história, no antes e no depois. É uma entidade de muita luz que está aqui para fazer a caridade. E aquele que pensa que Exu faz mal para alguém, principalmente um Exu de falange como é Tranca-Rua, está muito enganado. Esse tipo de pessoa que tenta fazer o mal para os outros através de um Exu de luz como esse, com certeza ele vai ser atendido, mas por entidade das trevas, por Exus que pertencem às trevas, não a este Exu iluminado como é Tranca-Ruas. Então estou trazendo para você uma grande mensagem deste Exu. Prestem atenção nos ensinamentos, não só na história. E fiquem ligados, meus amigos, que eu futuramente vou trazer para vocês uma transmissão ao vivo para explicar para vocês tudo sobre Exu, lá no culto dos orixás e o Exu no culto da Umbanda. Eu tenho propriedade para fazer esse tipo de coisa, porque eu também sou um babalaô de uma família nigeriana e conheço muito bem o culto dos orixás, assim como eu conheço profundamente os orixás. Conheço a Umbanda, conheço o Candomblé e conheço o culto aos orixás africanos. Então fiquem ligados, porque eu vou fazer essa transmissão ao vivo para trazer para vocês muito conhecimento e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu vou estar pronto para responder. Então vamos ao vídeo, não deixem de dar o like, não deixem de se inscrever no canal, porque nós precisamos mostrar para o YouTube que nós somos relevantes, que o nosso canal traz conhecimento para as pessoas e espero que continue assim. Então nós vamos ver agora este vídeo maravilhoso desta entidade maravilhosa que é Exu Tranca-Rua. Bom, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tranca-Rua que chegou vai comandar o seu reinado. Meus caros amigos e irmãos, estou me apresentando diante de vocês como um simples irmão que não foi muito feliz em sua estadia aqui na Terra. Foi um barão, que eu prefiro não dizer o nome devido às várias histórias que a mim são dadas e que considero todas como sendo de grande importância para aqueles que se dedicam como meus filhos. Graças ao grande Deus soberano e justo, eu obtive entre os espíritos errantes a oportunidade sem precedentes de me tornar nessa figura marcante que sou agora. Mas muito tive que caminhar para que não cometesse mais nenhum erro e muito tive que aprender para continuar no caminho da luz. Em minha vida, as coisas vinham fácil e muitas vezes também iam fácil. Nasci em berço de ouro, pois minha família era muito abastada e com isso nunca tive dificuldade de conseguir tudo o que eu queria. Eu era um bom vivan, vivia entre o luxo e a riqueza e me deliciava com ela, pois não sabia o que era a pobreza e nem me interessava por ela. Passava meus dias entre mesas de jogos, mulheres, festas regadas a bebidas finas e pessoas da alta sociedade que faziam parte do meu cardápio, onde eu aproveitava e consumia sempre alguns centavos a mais para complementar meu conforto. Entre todas essas coisas, eu tinha minha parte boa, que era a minha inteligência, e tirava sempre o máximo de proveito disso.
Eu gostava de ser um estudioso das artes químicas e religiosas e também esotéricas. E muitas vezes trabalhava noite e dia em meu laboratório, pesquisando sobre coisas variadas dentro do campo da alquimia e magia. Conforme fiquei mais sábio nesses assuntos, comecei a deixar que as pessoas viessem a mim com suas lamúrias para que eu as experienciasse com minhas criações, como remédios, ervas de todos os tipos e graças ao meu conhecimento em anatomia humana, apesar de não ser médico, conseguia obter sucesso em quase todas as minhas empreitadas como bruxo. E foi assim que começaram a me chamar depois de um tempo. Eu sabia que a Inquisição estava no calcanhar de todos que estudavam e trabalhavam com alquimia. Mas meu castelo era muito grande e meu laboratório era no subterrâneo e impedia que qualquer um tivesse acesso a ele. Além do mais, eu era muito querido pelos bispos e padres, visto que eu era um grande estudioso da religião católica e sempre que podia, eu estava em reuniões de estudos com esses mesmos padres e bispos da Igreja São Mateus. Certo dia, comecei, através do esoterismo, a me dedicar mais às magias e às ciências ocultas. Comecei, então, a descobrir caminhos novos dentro do conceito de cura e praticá-las, evocando certas entidades. Eu encontrava pessoas, geralmente nas ruas, que sofriam de algum mal, e as convidava para irem a meu castelo no intuito de curá-las, mas dentro do âmbito da magia. Aprendi vários métodos de evocação de espíritos, e eles sempre se apresentavam a mim através de sons, e muitas vezes eu os via até mesmo em meu quarto na hora em que ia me deitar para dormir. Eu achava aquilo notável e me entusiasmava cada vez mais com a ideia. Mas os espíritos que me estavam aparecendo não eram como eu esperava que fossem. Eram espíritos sem luz e eu muitas vezes sofria de um grande mal-estar por estar lidando com eles. Mas não ligava muito. O que interessava era o sucesso do experimento. Nos doentes, eu sempre utilizava a da magia no uso das ervas e plantas medicinais. Mas comecei a oferecer também aquilo que os espíritos estavam pedindo, que eram rituais, e para isso eu tinha que usar certos apetrechos, como velas, rezas e orações de invocações. A coisa foi ficando cada vez mais perigosa, até que começaram a me aparecer em sonhos algumas entidades de luz, tentando me dizer que o caminho que eu estava percorrendo era um caminho que poderia me levar às trevas. Na comunicação errante com espíritos pouco iluminados, eu comecei a desvendar feitiços que funcionavam muito bem. E em certas ocasiões, eu as utilizei principalmente com as mulheres, através de perfumes encantados, e em outras poucas, alguns pós que eu jogava nas mesas de jogos, no intuito de conseguir ganhar uns trocados. Enfim, a coisa começava a dar certo. E então acabei me transformando em um verdadeiro bruxo e feiticeiro. Nas minhas reuniões com os padres da igreja, para discutirmos sobre os livros sagrados, apareceu certo dia
uma mulher misteriosa e muito inteligente, a mais bela que eu já havia visto. Então, não me fazendo de arrogado, cheguei a ela e disse que ela havia me enfeitiçado com sua beleza. Ela imediatamente sorri e diz que seus encantamentos eram maiores que os meus e que meu vinho já estava pronto, mas que ela era a dona das uvas. Fiquei encantado com a sabedoria dessa incrível mulher e a convidei para ir a meu castelo. Na noite marcada, ela bateu à porta e quando atendi não acreditei no que vi. Foi uma visão deslumbrante. Você está encantadora, disse a ela. Beijei sua mão e fomos ao salão principal. Nos sentamos e começamos a conversar para nos conhecermos melhor. Em dada altura de nossa conversa, ela me surpreende, dizendo que conhecia minha fama de bruxo e que eu não ficasse espantado se ela dissesse que também era uma estudiosa das forças ocultas. Fiquei pasmo e sem palavras, e então resolvi levá-la a meu laboratório. E ela se impressionou com o que viu e, muito afoita, começou a fuçar em tudo e perguntar sobre tudo. Eu adorei o que estava vendo e sentindo por aquela mulher maravilhosa. Então, nas horas que se seguiram, passamos uma noite única e maravilhosa. Nos tornamos apaixonados e após algum tempo nos casamos e ela veio a morar em meu castelo como minha doce baronesa. Nos dávamos muito bem, trabalhávamos juntos no laboratório e ela era realmente uma feiticeira diplomada e entendia do assunto como ninguém. Ela começou a me ajudar em meus experimentos com as pessoas que nos procuravam. Nós fazíamos evocações de espíritos e já conseguíamos conversar com eles através de sons e batidas nas mesas e nas paredes. Mas muitas vezes as sombras escuras do mal nos cercavam e nos ludibriavam, nos ensinando a como trabalhar com eles, nos dizendo como obteríamos vantagens e lucros altíssimos com isso. E nós, então, fazíamos exatamente como nos era dito. Muitas pessoas perversas, de quem não gostávamos, e para aquelas que nos desafiavam constantemente, sentiram o peso de nossas mãos e fazíamos a todos caírem de joelhos aos nossos pés. Os anos se passaram até que minha doce esposa e querida baronesa adoeceu. E foi aí que eu, inconformado, comecei a tentar de tudo quanto conhecia para salvá-la. Fui desde ervas até as minhas mais afamadas poções, mas a coisa não estava vingando. Então evoquei os espíritos para que salvassem a baronesa. Fiz de tudo quanto me foi pedido por eles, até que ela começou a apresentar alguma melhora. Fiquei muito feliz com aquilo, mas passado um tempo, ela começou a piorar de novo. E dias depois, não resistindo mais ao grave estado de sua doença, veio a desencarnar e dar um fim a seu sofrimento. Eu, inconformado, comecei a me revoltar com tudo, até mesmo com Deus. Cheguei a ficar acamado por um tempo, nem comia mais direito. Dentro de mim era só tristeza, mas eu sabia que com o tempo tudo passaria e voltaria ao normal. O tempo passou, a tristeza se foi, mas ficou a mágoa.
Algo estranho começou então a acontecer. As pessoas de quem eu havia tratado começaram a voltar em situações piores das que estavam antes, pedindo para que eu as curasse novamente. Então, sem entender o que estava acontecendo, comecei a pedir o auxílio de entidades trevosas para curarem aquelas pessoas que já estavam desesperançosas com a vida. Mas o que eu não sabia era que entidades sem luz não curavam ninguém, apenas fingem. Eu queria era manter minha reputação em alta e não me preocupava muito se as pessoas estavam morrendo ou não. Nesse interim, os espíritos maléficos me obrigavam a fazer coisas ruins aos outros, afirmando que essas pessoas mereciam o que estava acontecendo com elas. Mas, na verdade, esses espíritos apenas queriam praticar o mal e estavam me usando para isso. Muito magoado com a morte da baronesa, eu culpava a todos e não perdoava ninguém. E entre as pessoas de alto padrão, fiz com que seus filhos e mulheres adoecessem, fiz com que os negócios de alguns lordes ruíssem e os levassem à ruína. Enfim, eu levava sempre vantagem em cima de todos, graças aos meus feitiços e magias negras das quais eu me utilizava. Chegou o dia em que certas pessoas começaram a me perseguir e dizer que eu era um bruxo, que eu deveria ser queimado na fogueira. Ninguém podia provar nada, mas mesmo assim minha reputação não estava ficando das melhores. Os padres, já meio desconfiados, começaram a me indagar por que as pessoas estavam fazendo tal acusação à minha pessoa. E eu disse que isso era mera especulação e inveja dos perdedores, porque eu os havia tomado muito dinheiro nos negócios. E, ao mesmo tempo, eu dizia aos padres que eu era um frequentador assíduo da igreja. E eles sabiam disso. Então, isso os convenceu e os acalmou, e eu fiquei mais tranquilo. As sombras noturnas me rodeavam à noite, não me deixavam dormir, e eu, sentindo muita falta da baronesa, quase não descia mais lá embaixo no laboratório para nada, pois sempre que isso acontecia, eu via seu vulto me olhando com aqueles olhos apaixonados que tinha quando ainda em vida. E então os espíritos imundos começaram a me cobrar. E um belo dia, não suportando mais a tensão, desci e quebrei tudo. Comecei a passar meus dias nervoso, perturbado, não conseguia me concentrar mais em nada. Até meus serviçais estavam com medo de mim. Vivia minhas noites com pesadelos aterrorizantes. Eu estava verdadeiramente enlouquecendo. Então, certo dia, uma dor de cabeça muito forte me acometeu. E lá de cima do vão do último degrau de minha escadaria, eu caí. Rolei os degraus, quebrei o pescoço e na hora perdi a vida. Eu não saí de imediato do corpo, pois os amigos espirituais das camadas superiores não se fizeram presentes de imediato e deixaram que o desenlace se promovesse naturalmente. Mas meu velório estava lotado de espíritos trevosos rodeando meu caixão, esperando que meu espírito se libertasse dos cordões da carne para me carregarem para meu lugar de direito nas trevas. Quando a separação estava prestes a acontecer,
uma luz intensa toma conta do recinto e vários iluminados desceram e expulsaram todos os impuros que ali estavam. Abri os olhos e fiquei perplexo com aquilo, e eles me disseram que levantasse, pois meu corpo jazia ali morto e eu não pertencia mais a ele. Eu levantei, saí do caixão e eles me convidaram a ir com eles até um lugar mais calmo para conversarmos. Fui então levado por eles até um lindo jardim e lá começamos a conversar. Me disseram então que por ordens superiores eles ali estavam para me convencerem a aceitar uma louca proposta de me transformarem em um Exu. Então perguntei a eles o que era o tal Exu. Eles respeitosamente me responderam e me explicaram por que eu havia sido eleito para tal empreitada. Disseram eles que eu tinha um conhecimento muito grande nas artes da alquimia e magia, e isso me tornara em um excelente escolhido para vir entre os encarnados e praticar a chamada caridade. E os benefícios seriam grandes, que com o passar dos tempos eu evoluiria bem mais rápido. Disseram também que, graças à misericórdia de Deus, eu havia recebido uma oportunidade para resgatar meus erros do passado e, com isso, elevar meu espírito falido das trevas à luz. Fui com eles e anos se passaram, e quando eu estava pronto para descer às esferas dos encarnados, eles me disseram que meu nome aqui entre vocês seria do Exu Tranca-Rua, e eu iria trabalhar na religião chamada Umbanda. Me explicaram também sobre a legião ou falange de espíritos que eu iria comandar, que eram outros como eu, que receberiam a oportunidade de fazerem a caridade entre os encarnados. Então, centenas de espíritos foram enviados a mim, formando então a falange de Exu Tranca-Rua. Após décadas de trabalho, hoje eu tenho muito orgulho do que fiz e ainda faço em nome de Jesus, para ajudar aqueles que precisam de mim na carne. Graças à misericórdia de Deus, eu vejo como valeu a pena meu conhecimento como alquimista e mago quando estava encarnado, pois consigo ver e transformar toda a magia dos espíritos maléficos em energias salutares, quebrando seus encantos ruins e doentios que só trazem desgraça para a humanidade. Eu tenho a fama de fechar ruas e de abrir, mas os caminhos pertencem a Deus e a Jesus. Eu sou um disciplinador que entre vós cumpro o papel de não vos deixar desviar para o caminho das trevas como eu fiz. Eu apenas dou o que as pessoas merecem de bom, e o mal já se incumbe por si só de trazer sofrimento àquele que segue por veredas erradas. Venho como antes fui, um barão, e entre vocês a riqueza que trago é minha bondade de coração e minha justiça para aqueles que na balança o coração pende para o lado contrário da vida. Nós somos Exu Tranca-Rua e nossa missão é a caridade e não a maldade. Aquele que pensa que estamos aqui para fazer o mal engana-se, e muito vai se perder no caminho se assim pensar.
Seja honesto, seja íntegro, seja bondoso, seja caridoso com seu semelhante, e eu lhes darei a mão, juntamente com todos aqueles amigos e irmãos espirituais que trabalham comigo em prol do bem na seara de Jesus. Não fraqueje ante as paixões mundanas como eu fiz. Não se entregue a mentiras e trapaças das trevas, pois ela vai te arrastar para a escuridão sem fim. Obtive o perdão de Deus e pude entender como só Jesus é o verdadeiro caminho. Fui cego por não entender que nada é mais sublime do que a luz de Deus e sua sabedoria infinita, pois eterna é sua bondade e amor por nós. Assim como eu tranquei as ruas para mim mesmo, quando no escafandro da carne, Jesus as abriu, me concedendo essa maravilhosa oportunidade de corrigenda, e sigo com minha missão, arduamente e incansavelmente. Então, meus irmãos, eu lhes aconselho e abro seus olhos para que enxerguem o mal diante de vocês e não caiam nas profundezas do abismo. Mas se isso acontecer, eu sempre que for possível e permitido lhes trarei do fundo do poço, pois estou aqui para redimi-los, trazendo-lhes a fé e luz para que não permaneçam em desgraça. A falange que trabalha em nome da justiça divina, e eu, Exu Tranca-Rua, estou aqui para fechar os caminhos do mal e das almas malditas que se atreverem a atravessar meu caminho e daqueles que estão sobre minha proteção. Eu, Tranca-Rua, abro os caminhos para aqueles que merecidamente caminham na retidão e abraçam a fé em Deus, sem por um instante duvidar de seu poder divino e amoroso. Tranca-Rua é o Exu que destranca as porteiras da vida e ilumina os caminhos entre o céu e a terra. Estou nos cemitérios, estou nas encruzilhadas, estou nas florestas, estou em todos os lugares, e eu sou o caminho, e os olhos que te veem, e a boca que sente o gosto quando você come. Eu falo antes de você, para que você não fira os ouvidos de Deus com palavras mundanas e sem moral. Por isso, se queres falar, pergunte primeiro para mim e deixe que eu fale por você. Se queres caminhar em direção à luz, eu te carregarei no colo e te levarei 1000 vezes mais rápido do que você pode imaginar. Se alguém ou algo tentar te barrar no meio do caminho, eu estarei lá para expulsar o mal de tua frente, para que ele conheça o poder de Tranca-Rua quando alguém ou algo tenta ferir um filho meu. Caros irmãos, eu sou um trabalhador de Jesus e espero que vocês compreendam o valor da caridade que presto entre vocês. Firmem em mim, e eu firmarei em vocês, e os protegerei contra o inimigo. Aqueles que quiserem conhecer o poder de minha magia, saiba que ela é forte e atinge em cheio aquele que a desafia. Me desafiar é desafiar a Jesus, e a Jesus ninguém derruba. Então pegue em minha bengala e destrua o inimigo que habita em você, e siga sempre em frente no caminho que vai te conduzir a Deus. Queres me conhecer? Vá até as encruzilhadas e chame por mim, e eu vou estar ao seu lado para que você perceba minha presença, e ali vou conhecer quem você é e o que deseja, e te darei as coisas conforme seus méritos e de direito te pertença.
Ninguém pode me enganar, pois sou os olhos de Deus e sou aquele que anda e fala e tudo sabe, pois o Mestre Jesus caminha comigo e por misericórdia me deu a visão e o conhecimento da vida. As encruzilhadas da vida são minha casa, e sempre que por lá passares, peça licença, porque lá estarei como o Senhor dos caminhos, aquele que tranca e destranca as ruas, aquele que tem o domínio dos vivos e dos mortos que por lá passarem. Portanto, eu preciso que saibam que aquele que desfaz de mim, desfaz de Jesus. Aquele que me ofende, ofende a Jesus. Mas aquele que me conhece e clama por mim, quando para consolo de suas dores, eu lá estarei para aliviá-las e a meu lado estará Jesus. Irmãos, me despeço aqui com imensa alegria de ter deixado entre vocês um pouco do que fui e de como alcancei a graça de trabalhar convosco como o Exu Tranca-Rua. Minha falange está pronta para auxiliar a todos quanto estiverem doentes e precisando de nossa ajuda. Quando a lua crescer no céu e ouvires na encruzilhada uma gargalhada, podes apostar que é de alegria e satisfação por estar em meio a vocês. Então, chamem meu nome, Exu Tranca-Rua, e eu vou dançar e mandar o mal embora, pois meu feitiço é forte e minha macumba também. Ha, 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 ha.